Então, o Francisco já falou um pouco sobre a Semana da Água, que foi assim que começou o projeto, né, em 94. E ele se transformou em Gota d'Água a partir de 2015. Por quê? A gente percebeu que muitos municípios utilizavam essa semana aqui, né, que é a semana do Dia Mundial da Água, que será no sábado, né, dessa vez, para fazer as atividades de água e não continuavam multiplicando no restante do ano. E a ideia do projeto não é essa. A ideia é que a gente trabalhe o ano inteiro sobre o assunto água, porque a água permeia todos os assuntos. Não tem como, né? Você vai falar de confecção de cadeira, você precisa de água, né? Você vai falar de nossa sobrevivência, questão de saúde, precisa de água. Então, em todos os temas, todos os projetos, a gente tem como colocar a água. E hoje a gente tem, né? Então, nesse percurso, foram 50 municípios que participaram, né? Inclusive não associados que participaram das atividades online. Em média, tá, gente? Não é por ano, é 5.000 educadores ao ano, mesmo contando pandemia, e 140 mil estudantes ao ano. Então, vou mostrar aqui, ó, esse é o número de participantes, né, por ano. Vocês viram que alguns anos aqui a gente teve, né, 2014, 2015, que foi a crise hídrica, a gente teve uma grande participação, todo mundo muito preocupado, né, com a questão da água. Teve a pandemia e agora a gente está se recuperando, né, e vamos voltar aí a ter mais gente participando. E aqui dos professores, a gente percebe que mesmo com a pandemia, a recuperação foi mais rápida. Então também agradeço vocês, né, de continuarem participando com a gente desse projeto tão importante. E quais são os objetivos do projeto? Então, tem algumas pessoas que já sabem, que já participam com a gente, mas eu vou reforçar aqui para os novos, tá? Então, os nossos objetivos, né, principal é intensificar as ações de educação ambiental voltadas à gestão da água. Então, por isso que o Francisco também falou da questão da água, da gente saber como funciona o sistema de gerenciamento. Tivemos um Gota d'Água que era, inclusive, sobre Comitê Mirim, né? Então, os municípios trabalharam, né? As empresas de saneamento trabalharam essa questão do comitê, né? Porque é importante existir comitês de todos os tipos, como a gente incentiva também, né, grupos, né, comitês de mudanças climáticas nos municípios, que a gente tem que estar o tempo inteiro atento. E a gente envolve, então, tanto o público formal quanto não formal nessas atividades de educação e sensibilização ambiental. Toda vez que vocês precisarem da gente, né, que tem algum encontro, querem dar uma palestra específica, né, lá no município, na empresa, enfim, contem com a gente. Entre em contato com a gente. A gente tem um parceiro nosso que vai visitando. Essa semana ele não parou. Ele foi em tudo quanto é empresa, inclusive lá na Fareva, fazer atividades de educação ambiental. A gente tem uma maquete super legal que dá para tratar de vários assuntos. Então, nos chamem, sabe? Quando tiver um aperto lá, fala: e vocês podem vir dar uma palestra? Ô, Andréia, pode vir para falar com os professores, né? Eu já fui várias vezes em vários municípios, então sempre contem com a gente, tá? E esse é o público nosso, lógico, que participam mais educação, meio ambiente, serviço e saneamento, mas a gente quer que todos os segmentos participem, né, das nossas atividades. E como que é a metodologia, então? A gente desenvolve encontros formativos, né, como esse que a gente está fazendo hoje, de forma presencial ou online, sempre pensando nessa capacitação desses agentes de interlocução e de multiplicação. Porque é impossível a gente estar em contato com todos esses 140 mil alunos, né, capacitados por ano. Teve ano que chegou ali quase a 250 mil. Então, a gente precisa dessa rede, desse apoio, dessa colaboração, que eu acho que é assim que a gente pode mudar as coisas também. Então, a partir das formações, a gente cria essa rede para que o assunto água, né, a água e todos os seus meandros chegue até todos os alunos. Porque chegando nos alunos é aquilo que o prefeito falou também, né? As crianças ficam mais no pé da gente. Fecha a torneira, aí, tá aberta e tal. E, com certeza, quando virarem adultos, vão também, né, fazer toda essa articulação, vão estar em grandes empresas, vão estar nas prefeituras e já vão ter uma outra consciência sobre a questão da água, né? Não é como a gente que
Quando começou não tinha nada, ninguém falava nada sobre a água é infinita, ninguém precisa se preocupar, é o ciclo infinito, né, da água. E que questão de resíduos, né, na nossa época muita gente jogava lixo pela janela, assim, era normal, gente, né? Hoje a gente nem pensa nisso, né? Fala, meu Deus, como é que isso acontecia antes? Então nós vamos aprendendo também com o passar do tempo, com eles, com as crianças e também com esses encontros. Então agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. E como eu falei, a gente tem o plantão de dúvidas, né? A gente tem uma plataforma EAD, que é da Escola da Água e Saneamento. Nessa plataforma nós temos diversos cursos que vocês podem fazer, são cursos rápidos, eu acho que o maior curso acho que é 40 horas, se eu não me engano, que fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um que é água e saneamento, outro é sobre mitigação em relação às mudanças climáticas, temos um que é sustentabilidade na prática. Então entrem lá na plataforma, utilizem isso, porque vocês inclusive podem repassar para os professores. E todos geram certificado, né? Então isso também é importante, muita gente precisa, né, de certificados de cursos e tal. Então a nossa plataforma também oferece isso para vocês. E também a gente tem a Casa Mais Sustentável, tá? Então muitos municípios acabam levando, né, as escolas, os alunos para conhecerem a Casa Mais Sustentável, que fica em Americana. E a gente convida que todos vocês que não foi conhecer ainda, que esteja lá, que visite no nosso site. A gente tem a agenda da casa, então é só clicar lá em Casa Mais Sustentável e você tem acesso à agenda para que você consiga se planejar, ver que dia que está livre, que dia que não está, e todo o apoio também a gente pode dar para vocês caso tenha algum problema. E a gente promove no final do ano o prêmio Sua Gota Faz a Diferença, que aí a gente reconhece essas práticas de educação ambiental que são feitas por vocês, né, pelas escolas, pelos alunos. E eu vou falar um pouquinho mais do prêmio mais para frente, tá? Então, qual que é o nosso cronograma desse ano? A gente tem, então, a nossa abertura aqui, né, no dia 21 de março, e vocês vão fazer uma visita depois no Museu da Água, então a apresentação não vai ser longa, já avisando. Depois a gente vai pôr a mão na massa, vai conhecer o museu, porque tem muita gente que já veio aqui outras vezes e não conseguiu conhecer o museu, né? Então hoje a gente vai ter uma monitoria aí no museu. O segundo encontro, que vai ser virtual, o tema é Quem Guarda Quem? Será que a água é guardiã da biodiversidade ou até a biodiversidade é guardiã da água, né? Então a gente vai discutir um pouco dessa relação mesmo, que é muito forte. Em maio está prevista uma visita técnica em Campinas, que é na Mata de Santa Genebra. Então lá também a gente vai aprender ainda mais sobre biodiversidade, como utilizar esse assunto em sala de aula com as crianças e conhecer um novo espaço também de educação ambiental. Em junho vai ser virtual e o tema do encontro é ciclo hidrossocial e impercepção botânica. Olha que complexo, né? Então, essa questão do ciclo da água relacionado ao social, então a justiça ambiental, tudo que a gente já viu no ano passado, e a impercepção botânica também é chamada de cegueira botânica. A gente vê muito mais os animais, que nem aqui tinha os saguis, todo mundo, ai, sagui, que bonitinho. E o tanto de espécies de plantas que existe nesse local, que são lindas também e que desempenham um serviço ecossistêmico para a gente, um serviço ambiental muito importante. Então, traduzindo sobre isso. Em julho, também está prevista uma visita técnica, dessa vez lá no Sistema Cantareira. Tem muita gente que pede sempre para conhecer, que não conhece. Então, a gente vai lá para a Vargem, né, conhecer o Sistema Cantareira em julho. E aí, conhecer mais a fundo toda essa questão da gestão de recursos hídricos, como é que funciona essa água do Cantareira, como é que é a gestão disso, que é bem complicada. Até porque, ano que vem, já começam as negociações sobre a renovação da outorga. Então, o povo já ficou tudo agitado, todo mundo animado para o Cantareira. Em agosto, a gente vai ter uma oficina sobre o Mural do Clima. Eu vou convidar a Andréia, ela da IP, ela nem está sabendo ainda, mas temos também várias pessoas que aplicam essa oficina do Mural do Clima. E é muito legal para vocês conhecerem, né? Porque nessa oficina, a gente começa a fazer a interligação, né? O que é causa, o que é consequência,
né, do aumento da temperatura, né, da emissão aí de tantos resíduos, né, o que isso impacta na questão das mudanças climáticas também, microplástico, enfim, tem vários assuntos, né, no mural do clima. E a gente passa a entender um pouco mais como é que está funcionando a mudança climática, né, que agora a gente já chama de emergência climática. Nós, ano passado, achei que era o meu que estava tocando. Nós, no ano passado, fizemos, então, um trabalho com vocês sobre justiça ambiental, resiliência hídrica, né? E a gente tratou muito dessa questão também da mudança climática. E ainda tem gente que não acredita, né? Não é questão de acreditar ou não, o negócio está acontecendo. Ano passado a gente ultrapassou a marca de 1,5 grau de temperatura, que era o nosso limite, né? E então ali, no desvio padrão, ela de 1,4 a 1,6, então ainda, né? Mas a questão é, se a gente começar a ter todos os anos, né, já ultrapassando essa marca de 1,5 grau, que era uma marca, né, que é uma marca que os cientistas colocaram, né, através de vários estudos, não foi da cabeça deles, que a partir desse 1,5 grau a gente começa a ter mudanças no nosso planeta que a gente não consegue retomar, né? Então, os glaciares, né? A gente tem lá as geleiras que elas não vão se formar de novo. Não tem nada que a gente faça para elas se formarem de novo. Várias espécies de animais, de plantas que sumiram e que não vão voltar, né, novamente. Então, é esse ponto de não retorno. E a gente está ultrapassando isso e as consequências vão ser cada vez piores para a gente e para os mais vulneráveis, né? Em setembro, tem uma visita prevista lá para a Estação Ecológica do Barreiro Rico, né? Divisa com Piracicaba, né, em Anhembi. E lá também eles têm um esforço muito interessante na questão dos combates aos incêndios. Tem uma biodiversidade riquíssima, onça, tem de tudo lá no Barreiro Rico. Vivo recebendo as imagens deles e aí a gente vai poder conversar então com o pessoal para saber, né? Apesar de tudo, mesmo em pequenos fragmentos florestais, a gente ainda tem vida. Então vamos manter, né? Vamos preservar. E outubro virtual, nova cultura pela água e pela vida, né? A gente tem que criar essa nova cultura. Eu, participando todo esse tempo, né, eu vejo uma transformação. A gente consegue observar, como eu estava falando de jogar o papel, enfim, a gente consegue observar que algumas coisas mudaram. Não na velocidade que a gente gostaria, mas as coisas estão mudando. Então, o nosso trabalho é muito importante nisso, né? E a gente já vê uma complexidade maior nos trabalhos, nos projetos, né? Antes era aquela coisa mesmo, só fechar a torneira, não sei o quê. Agora a gente tem essa consciência sobre essas interligações, sobre os outros assuntos também. Então, é muito importante. Em novembro, né, tá a confirmar ainda, mas a gente tem a intenção de fazer em Nova Odessa, o seminário de avaliação do projeto e a premiação do Sua Gota Faz a Diferença, tá? E vai ser um dia super gostoso, se der certo o que a gente está pensando, vocês vão adorar. Nós estamos em negociação com o Plantarum, viu, Bill? E a ideia é fazer no Plantarum o Gota d'Água de manhã. À tarde, a gente vai ter um workshop com os finalistas de outro prêmio, o prêmio Ação pela Água, que é desenvolvido por todo o consórcio. Esse ano a gente tem o prêmio Ação pela Água, eu vou mostrar para vocês também. Inclusive, vocês podem inscrever os projetos de vocês nas escolas agora no Prêmio Ação pela Água. A gente abriu uma categoria para as escolas. E com isso, vocês também vão poder participar desse workshop. E à noite tem a cerimônia de entrega do prêmio. E aí, gente, é uma beleza, viu? Participem, porque a gente investe numa banda legal, num ambiente legal. E vai ser uma confraternização para todos. Então, é o dia inteiro, tá? Leva roupa para trocar, uns lencinhos umedecidos. Que vai ser o dia inteiro de atividades, né? Lógico, quem quiser voltar depois, sair, enfim, né? Fiquem à vontade. Mas eu vou estar lá com vocês o dia inteiro também. E vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Dê certo. É dia 28 ou dia 8? Ah, é 28, gente, desculpa. 28. 28, que é o dia do prêmio, tá? A gente vai arrumar isso daí depois. 28. Lá em abril também é dia 23 mesmo, no slide anterior. Vamos ver. 23,
23. A gente mudou por conta de algum feriado. Acho que é Corpus Christi, se eu não me engano, tá? Aí a gente mudou o dia. Aí eu mando para vocês, tá? Então é isso do nosso cronograma. Vocês viram que tem atividade todos os meses. Vai ter muita coisa legal esse ano, né? E a gente espera que vocês participem com a gente e façam essa multiplicação tão necessária nos municípios. E essa multiplicação, então, qual que é a nossa sugestão? É que vocês façam por meio do prêmio Sua Gota Faz a Diferença. Que o prêmio surgiu para o quê? Para dar a devida importância aos trabalhos que vocês desenvolvem, né? É um incentivo, a gente tem a premiação, né? Os alunos podem ir lá, não sei quem estava no ano passado, né? Que foi a menininha pequenininha lá que fez o desenho, que foi o vencedor. Então, a gente estimula muito isso, tá? Esse ano a gente vai dar uma mudada nos prêmios. A gente não conseguiu ainda, não vou falar nada, porque eu já dei spoiler do Plantarum. Mas a gente vai dar uma mudadinha aqui e nós vamos continuar com a diferença, né? Fazendo uma diferenciação entre projetos que são da educação infantil, ensino fundamental e do ensino fundamental 2 e médio, para todas as categorias. Então a gente tem a categoria vídeo, desenho e podcast. Então como é que funciona? Vocês estão fazendo as atividades lá no município, tem alguma atividade que vocês viram que é sobre o tema Água Guardiã da Biodiversidade ou Biodiversidade Guardiã da Água. E aí, nesse tema, a partir desse tema, fizeram alguma coisa na escola, enfim, na sua instituição e ficou muito legal. Falou, poxa, a gente pode gravar isso, a gente pode fazer um podcast sobre isso, a gente pode falar para as crianças fazerem um desenho sobre o que a gente está trabalhando. Por isso que é muito importante, gente, não esquecer do tema, tá? Então, o tema tem que estar ligado com o que vocês forem mandar. E é muito legal porque tem municípios que têm seus coletivos ambientais e aí o próprio coletivo pensa em vídeo, tenta trazer para a cidade. Então, como é que está a biodiversidade na sua cidade? Como é que está a água na sua cidade? E aí eles vão até os locais, gravam, né, na represa, enfim. A gente tem vários exemplos que vocês vão poder ver no... Ah, não está aqui. Mas a gente tem um QR Code aqui, mas é só entrar no canal do consórcio no YouTube, que a gente tem lá todos os finalistas do ano passado, de 23, 22. Vocês vão ver também como as coisas foram mudando e é muito legal, né? Foram ficando profissionais, gente. Agora tá até difícil aí competir. Então, para o vídeo, a gente pede que vocês já coloquem direto no YouTube, tá? Vai ser no máximo 3 minutos e todos têm que entregar, então, uma sessão, né, de direitos de uso de imagem, áudio e tal, para que a gente possa divulgar, tá? Estando no YouTube, para a gente tem mais segurança, né? Porque já está publicado e para vocês também, né? Então, não esqueçam, muitos municípios têm, as escolas já têm os direitos de uso de imagem das crianças, né? Que os pais já cederam, mas fiquem sempre antenados nisso de falar com os pais, falar, olha, a gente está fazendo isso, vamos participar, vamos gravar e vai para uma premiação, tá? Isso é muito importante sempre. No desenho, a gente tem um modelinho, né? Um A4 ali, que vocês podem usar. É importante colocar o nome dos alunos, né? Porque às vezes a gente recebe desenho sem o nome, não está digitalizado individualmente, vem digitalizado assim uns 50. E aí, para a gente identificar, às vezes, qual aluno que fez o quê, fica difícil. Então, mandem individualmente. Se for mais fácil, tira a foto do desenho. Depois, se for selecionado, a gente pede, né, o desenho ali digitalizado, melhor se precisar, porque hoje as câmeras estão, né, perfeitas, né, com as fotos. E na horizontal, tá, gente? Preferência horizontal. Tem aluno que vai virar a página e vai querer fazer na vertical, mas a preferência é por desenho na horizontal. Se algum fizer na vertical, vocês podem mandar para a gente do mesmo jeito. E a sessão de uso também do autor, né? Que é da criança, na verdade, do responsável, tá? Que vai mandar. No podcast, a gente também estimula que vocês insiram, porque às vezes tem videocast, né? Não é nem podcast, já grava a imagem e o som. Vocês podem colocar direto no YouTube ou em outras redes, né? Como Spotify, pode estar lá também, que aí a gente acessa.
Também aqui tem a seção de direitos de uso e aí é de todos, tá, gente? Lembrem que todo mundo que participar do vídeo, todo mundo que participar do podcast tem que ter essa seção. E máximo 20 minutos, tá bom? O que muitos municípios fazem, aí fica a dica para vocês, porque várias escolas participam. Aí você tem um montão de desenho, né, de várias escolas. E aí os agentes de interlocução até ficam, nossa, como é que a gente vai selecionar um? E aí a gente estimula o quê? Que vocês façam um concurso no município. Aproveitem esse material, né, que é fantástico, que é produzido pelas escolas. Vocês podem fazer o maior barulho lá com um concurso, né, de desenho, de vídeo. E a partir desse concurso vocês mandam para a gente, então, quais foram os finalistas, né, o vencedor. Porque o município vai ser representado por um, tá? Então, passa por vários... Ou o município, as escolas escolhem, ou vocês escolhem, ou a gente vai escolher. E às vezes o pessoal não fica feliz. Ah, mas você escolheu um desenho que não era o melhor, na minha opinião. Eu falei, então manda o melhor da outra vez, tá bom? Porque realmente a gente faz lá uma comissão interna para olhar os desenhos. E aí, muitas vezes, né, até por conta do tema, do contexto, às vezes o desenho não está bem, né, colorido e tal, mas tem mais a ver com o tema. Então, tudo isso acaba interferindo, tá, gente? E quais são os critérios de avaliação? Criatividade, originalidade, olha lá, adequação ao tema, a qualidade, lógico, do som, da imagem, do áudio, né? Por isso a gente dá várias dicas para vocês durante o ano de como fazer, né, um vídeo, um podcast legal. A participação dos estudantes e da comunidade. Então, tem gente que consegue, inclusive, fazer entrevista com o pessoal do bairro, então fica super interessante também. Teve grupo que já trouxe prefeito para falar, e eles entrevistaram o prefeito, sabe? Então, tem várias ideias aí que vocês podem ter vendo esses vídeos dos finalistas que estão lá no nosso YouTube. A conformidade ao nível de ensino, porque às vezes o que acontece também, chegam desenhos, aí vem vários desenhos. Tem um desenho que você fala, não foi a criança que fez isso. Né? A gente consegue perceber. Então, tomarem cuidado com isso também. Se o aluno levar para casa e trouxer de volta, aí a gente vê que não foi feito pelo aluno e aí acaba sendo desclassificado. E aí é uma decisão meio subjetiva. Às vezes o cara já é um Picasso, né? Já nasceu sensacional, mas a gente não tem se a gente acha que tem algum problema, a gente acaba desclassificando. E a entrega do termo, tá, gente? Se não tiver termo, a gente não coloca para competir. Simples assim. Então, vamos lembrar do termo. Aqui tem o link já para autorização do uso da imagem, mas vocês não precisam se preocupar, porque tudo isso está no kit digital do Gota, que a gente também vai divulgar aqui. Então, se forem pegar o QR Code, peguem do kit do Gota, que é o mais importante, tá? Então, de novo lá, o tema é a água guardiã da biodiversidade. A gente dá como sugestão abordar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A gente está chegando aí, a gente já trabalhou sobre esse assunto, então os estudantes podem falar sobre isso. Realizar esse concurso, né, que represente o município, que eu já falei para vocês. Vídeo, né, tem que ter a duração máxima de 3 minutos e pôr no YouTube, né? Quem tiver dificuldade, mas muita dificuldade, a gente tentar ajudar e não puder pôr no YouTube, que nem ano passado a gente teve as eleições e aí não podia publicar tal, manda no Google Drive, né? Manda um link pra gente. Mas vai ser exceção, tá, gente? Tentem postar direto no YouTube. Enviar autorização, que eu já falei também. A inscrição sempre... Tentem concentrar em vocês, agentes de interlocução, porque o que acontece? Em alguns municípios a gente recebe de várias escolas. Então, o próprio professor da escola já manda para a gente. E aí a gente vai selecionar, né? Eles vão competir entre eles. E às vezes não é o que a gente de interlocução queria, né, passar. Então, tentem concentrar em vocês. E os outros vídeos que não foram selecionados, vocês também podem colocar no YouTube, né? A gente divulga, pode também inserir o link lá no livro de bordo, que eu já vou explicar o que é para quem não conhece, do município. Então, tem outras possibilidades da gente usar esses vídeos também, então não joguem fora, vamos dizer assim, né? Sempre reaproveitem esses vídeos, tem como a gente utilizar em sala de aula e reconhecer também o trabalho, né, dos alunos. No desenho,
A mesma coisa, tá, gente? Então, o tema obrigatório, sugestão de abordar os ODS, vocês viram que não é obrigatório. Teve ano que era obrigatório, não é obrigatório. O concurso, vai ter o modelo da folha do desenho do consórcio, que a gente vai mandar para vocês, tá? Individualmente, como eu já falei. E aí, mandar pelo Google Drive, tá? Aí o desenho, aí a gente recebe muita coisa. Então, por isso que a gente está tentando que o YouTube, o vídeo e o podcast, vocês insiram nas plataformas, até para ajudar também a gente, porque tem muito desenho que a gente recebe. Autorização do uso da imagem, inscrição pelo agente de interlocução e os outros desenhos também inseridos no livro de bordo e utilizados para uma exposição, alguma coisa assim na escola, no município, sempre fica legal. Podcast, mesma coisa que eu já falei para vocês, a diferença aqui que é 20 minutos, tá? No máximo. Também autorização, agente de interlocução e os podcasts também. Insiram no livro de bordo, divulguem lá no Spotify, a gente consegue fazer essa integração e assim, quem mesmo não for premiado, vai se sentir reconhecido também, tá? Porque muitas vezes eles ficam naquela expectativa toda, né, de o que eu vou ganhar, não sei o quê, e na verdade já ganharam, no município pensa, eles que estão representando. Então por isso que é importante o município também fazer essa valorização lá interna. Aqui tem o QR Code da nossa playlist que está lá no YouTube, tá, gente? Então, se vocês entrarem lá nessa playlist, vocês vão ver, então, um monte de projeto, né? Os projetos finalistas que foram para concorrer ao prêmio, tá? Então, é só entrar lá e vocês vão ver que tem vários vídeos de vários anos também. Inclusive, a gente tem uma playlist também com os desenhos da Turma do Lamba. Esse ano nós vamos fazer mais uma animação. Elas são bem interessantes também, abordam uma mais para resíduos sólidos, a outra é água e a outra é esgoto, né? Para a gente também falar da questão do saneamento, da qualidade da água. E agora a gente vai fazer uma relacionada mais à preservação ambiental, que é a história da Maju Curtinho, né? Não sei quem que recebeu os gibis, mas é esse gibi da Maju Curtinho que a gente ainda não fez, então nós vamos fazer esse ano, tá? Como participar? Então, esse é o kit digital, tá? Esse é o link e esse é o QR Code. Vou mandar para vocês. Mas para vocês saberem que a gente tem um kit, nesse kit digital, a gente tem um monte de material para ajudar vocês, né? Sobre o tema, sobre com vídeos, com artigos. Então, a gente sempre tenta encher bastante o kit digital, né? Com materiais que a gente já produziu em outras edições. Então, sempre entrem no kit e tá lá todos os documentos que vocês precisam entregar. Esse ano tem um material formativo que a Priscila fez, ela não está aqui agora, mas depois eu apresento para vocês, né? O Lucas ajudou, inclusive. Nesse kit de ferramentas, olha como tá bonitinho, né? Tem toda uma apresentação sobre o projeto, um pouco do texto que eu li aqui para vocês no início. Tem lá o sumário bonitinho e fala de cada capacitação, formação que a gente fizer, vão ter lá os vídeos e outros materiais, é só clicar que você já tem acesso, tá tudo linkado. Então tá bem legal esse material, ele também tá lá no kit, tá? E aí, agora, algumas dicas para vocês de programas, de aplicativos que vocês podem usar nessa edição dos vídeos e também em atividades que vocês forem fazer nas escolas. Então, a gente tem aqui o CapCut, que é um aplicativo que é super fácil de utilizar. Muitos de vocês já utilizaram em outras edições. Quem tiver dúvida, a gente tem o pessoal da comunicação dando apoio. O Miguel está aqui hoje. Dá um oi, Miguel. Vocês não conhecem o Miguel, conhecem mais o Murilo, né, da comunicação. Mas o Miguel também está aqui hoje com a gente. E eles sempre ajudam, fazem informações, tiram dúvidas. Então, contem com a gente. Agora tem um que eu nunca sei o nome, mas eu falo Mentimeter. Tem gente que fala Mentimeter. Mas é esse daí, o Mente, tá? Que você pode... que você pode criar várias coisas, né? Então, sabe aquelas nuvens de palavras? Você consegue fazer pelo Mente. Você consegue fazer perguntas de múltipla escolha, as nuvens, né? Colocar imagens.
É muito legal isso daqui. Eu utilizei, inclusive, no meu mestrado, para fazer nuvem de palavra sobre os temas mais abordados na BNCC, por exemplo, sobre água, né? Então, é bem interessante, eu sugiro para vocês. Outro que é muito legal é o Kahoot, né? Eu acho que a maioria, não sei se a maioria conhece, mas ele já tem sido usado em várias escolas. É jogo, então as crianças sempre ficam mais animadas. Você coloca lá uma pergunta, né? Então tem um exemplo aqui, ó. Tudo bem com você? Aí, bom, imbatível, excelente, incrível. E aí eles vão escolher qual que eles, de que forma eles estão se sentindo. E aí depois, lógico, tem as perguntas, né, de erros, acertos. E no final tem lá quem acertou tudo, errou, enfim, tá? Então é uma forma diferente da gente trazer, às vezes, alguns termos e conseguir, alguns temas, desculpa, e conseguir trabalhar de uma forma mais divertida. E tem também o Canva. O Canva, a gente fez essa apresentação no Canva, tá? Então é uma plataforma muito legal para utilizar para apresentações, tá? Mas eles também têm quadros brancos, né? Você pode fazer no formatinho de rede social, fazer um post diferente, né? Pode fazer vídeos, enfim, tem várias ferramentas no Canva. Então é outro que vocês podem aproveitar, tá? É só colocar lá no Google Canva que vai já aparecer o link para vocês acessarem. Mas temos aqui, ó, tá? O link e o QR Code, que também entregaremos para vocês. E o Padlet, não sei quem já conhece o Padlet, que esse também, que esse também a gente faz quadros, né? Ele tem como fazer linha do tempo, portfólio, mapa, né? Para localizar, então, já pensou que legal no município? Onde que estão os fragmentos florestais no município? Onde tem nascente, né? A gente, enfim, tem várias dicas aí. E a gente tem, inclusive, utiliza o Padlet como apresentação. Então, cada pessoa pode entrar lá, colocar uma fotinho sua, falar, eu sou Andréia, sou gerente técnico do consórcio, bióloga, o animal que eu mais gosto é o gato. Aí escreve lá. Então, tem como fazer também aulas de informática, e uma forma deles se conhecerem, se integrarem. Aí eles podem colocar uma informação sobre um animal, sobre uma planta, contar um pouquinho sobre a planta. Então, a garotada, eles sabem tudo, gente. Eles vão mostrar até outras coisas para vocês, vão dar outras dicas, tá? Então, assim, utilizem os alunos também, que tenho certeza que eles vão ter várias dicas. E o WordWall, que tem um monte de joguinho que você pode montar. O problema... A versão gratuita é 3 joguinhos que pode montar, né? Mas de alguma coisa. Depois você paga e tem conteúdo ilimitado, tem como pagar também como escola e aí sai um pouco mais barato. Mas aproveitem, 3 jogos vocês conseguem fazer pelo menos, tá? Caça-palavra, forca, um monte de coisa. E aí, agora é um momento para a gente esclarecer algumas dúvidas de vocês. Eu separei aqui umas perguntas frequentes, tá? Sobre o projeto. Então, uma delas é, como abordar o tema do projeto na minha comunidade? Então, aqui eu já fui dando várias dicas para vocês de como abordar e envolver a comunidade em palestra, como eu falei, na execução do vídeo, os pais dos alunos também falarem, sei lá, o que eles pensam sobre o que é biodiversidade, né? Onde que a gente encontra no município. Então, tem como envolver tanto os pais dos alunos quanto a comunidade em várias questões, né? Inclusive, se vocês forem para algum parque, né? Forem trabalhar, forem levar as crianças, pode envolver alguém que está passando no parque para falar, né? Dar alguma explicação para as crianças. Então, sempre é muito legal. Quantas pessoas podem participar do projeto? Infinitas. Tá? Então, às vezes o pessoal pergunta, posso convidar a professora para assistir o vídeo lá, o virtual? Posso? Gente, aberto para todo mundo, tá? Quem quiser participar, pode participar. Os encontros virtuais ficarão disponíveis para acesso? Sim. Todos os encontros virtuais, eles vão estar na plataforma do consórcio, né? No YouTube do consórcio, né? No nosso canal. Então, gente, quem não pôde participar de algum encontro, volta lá, assiste, né? O encontro que vai estar disponível, então, no nosso canal do YouTube. E, inclusive, essa abertura vai estar disponível também. Vocês viram que o pessoal está gravando. Foi importante porque a gente fez logo na semana, né, da água, então vários não conseguiram participar porque tinham atividades
no município. Então é uma forma de todo mundo saber o que a gente está falando e também compartilhar essas informações, tá bom? Será oferecido transporte para os encontros presenciais? Esse ano a gente tem as visitas técnicas, né? Os nossos encontros presenciais são as visitas técnicas. Então vai ter um ônibus para levar o pessoal. Dependendo do lugar, assim, o nosso ponto, né, principal de saída é o consórcio, porque ela é grande, dá para deixar o carro, não tem problema de estacionamento, nada. Mas se a gente for, por exemplo, em Vargem, talvez a gente faça uma parada num posto de gasolina no meio do caminho para a galera entrar, quem já é ali mais ou menos da região, né? Porque senão o pessoal lá de Vinhedo vem para Americana para depois voltar tudo. Então a gente faz esses acordos, tá? Podem ficar tranquilos. O prêmio, sua gota faz a diferença. Fica com a escola ou com o estudante? Porque às vezes, o que a gente entregava? Às vezes a gente entrega uma câmera fotográfica, né? Tendo desenho, a gente entrega os lápis, assim, um conjunto de lápis maravilhoso. Esses prêmios que a gente está pensando em dar uma mudada. Por quê? Sempre tem essa questão. Inclusive quando leva os alunos para receber o prêmio, né? Eles querem ficar com os prêmios, né? Não deixar na escola. Então a gente está pensando nisso esse ano, tá? Em ter um para os alunos e alguma coisa para a escola, tá? A nossa dificuldade qual é? A quantidade de pessoas no vídeo e no podcast, tá? Então, assim, não sei se a gente vai conseguir dar para todo mundo que participou do podcast do vídeo, mas a gente vai tentar buscar materiais mais baratos, talvez, para eles receberem, né? E também a escola receber um, tá bom? Então, estamos pensando nisso. O que é o livro de bordo? Quem é o responsável por sua elaboração e se existe algum modelo? Então, gente, o livro de bordo nada mais é que um relatório no final do ano contando o que vocês fizeram. E aqui a gente também teve um cronograma de atividades, a gente compartilhou com as escolas em tal dia, tal, realizaram uma atividade, a outra tal. Vocês vão contar o que aconteceu no município, como vocês trabalharam o projeto no município. A gente não conseguiu muito apoio das escolas, então foi só o pessoal do DAI, do SAAI, né, da empresa de saneamento que conseguiu participar, mas a gente fez, né, várias atividades com os alunos que vinham visitar nosso tratamento de água e esgoto e tal, ou Museu da Água, enfim. Então sempre tem uma forma, né, da gente trabalhar o tema com os alunos. E aí, esse livro de bordo, esse relatório, quem faz é o agente de interlocução. Tá? Por isso que a gente pede todo ano, e vários de vocês não mandaram ainda para a gente, a atualização dos agentes de interlocução. Porque é com eles que a gente vai falar. Geralmente é 1 ou 2, tá? Às vezes 3, porque tem educação, meio ambiente, serviço de água. Mas a gente tem que ter um contato principal, que na hora que alguma coisa a gente precisar dar alguma informação, ou cobrar vocês, olha, você não mandou ainda, você não vai participar do prêmio, sabe? Alguma coisa assim. A gente ter uma pessoa, 2, 3 para falar. Isso é importante, senão a gente tem um cadastro gigante do município e aí nem sempre a gente sabe com quem falar. Então, mesmo que participem mais pessoas desses encontros, a gente vem em 10 no encontro hoje. Tá, mas quem vai ser a pessoa responsável depois por fazer essa articulação com o consórcio, mandar os desenhos, fazer o relatório, tá? Isso é importante. A gente tem um modelo lá no kit digital. Então, usem o modelo lá do kit digital. É simples, gente, muito simples. E é muito importante informar para a gente quantos alunos participaram, quantas escolas, quantos professores, porque são esses dados que alimentam aqui o nosso cadastro que a gente tem desde 94, né? Então, mandem para a gente, não esqueçam disso, que é importante para vocês, porque a gente divulga também no relatório final. Então, a partir do relatório de todos vocês, né? A gente faz um relatório também. E a gente encaminha para o gabinete do prefeito, Secretaria de Educação, Meio Ambiente, até para mostrar, tem uma galerinha aí que está trabalhando, talvez vocês nem saibam, né? Então é importante isso também. E já falei, né, do modelo tá lá no kit evento. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos lá. Em relação aos certificados. A gente elabora os certificados, né, inclusive para os alunos, tá? Então, no prêmio, quando a gente faz o prêmio Sua Gota Faz a Diferença, todo mundo recebe certificado. Seja, né, quem ganhou, os finalistas e os outros, né, um certificado de participação. Os destaques, às vezes aparece lá, você faz destaque e tal, do Gota, então a gente manda. Para os professores, a gente também faz,
né? Eles recebem, então, a partir do livro de bordo, vocês vão mandar a relação de quem participou, por favor, em Excel, que facilita pra gente. Põe numa coluninha, não precisa embelezar nada, não precisa embelezar. Põe na coluninha o nome e carga horária, só, tá? Esse ano a gente vai aumentar um pouco a carga horária dos certificados, que também os professores estão cada vez mais se empenhando. Quanto que era, Lucas? Eu acho que virou 80? 60, 80? 80, 60, 60, não, 60, 100 e 140? Ah, eu vou ver depois, tá? Eu passo para vocês. Aí a gente deixa lá bonitinho, tá? Porque foi uma conversa minha com o Lucas e já esqueci, tá? Vai estimular mais a participação, tá? A gente até pensou de 40 para 80, dobrar, né? Mas gente, manda de todo mundo, né? Às vezes o pessoal da cozinha também participa, questão de água, tal, acaba envolvendo, monitor, né? Qualquer pessoa, manda o nome e manda a carga horária. A gente vai fazer certificado se você mandar a carga horária de 1 hora e se você mandar a carga horária até o máximo lá que a gente vai definir. Esse e-mail, vocês podem ajustar, tá? Então ajustem os horários, né? Porque às vezes fala, mas não é correto o diretor ganhar um certificado maior do que os professores. Não vou colocar ele de agente de multiplicação, né? Eu acho errado. Beleza, põe a carga horária que vocês quiserem lá para o diretor e põe mais para o professor. Isso não tem problema, tá? Apesar de ser agente de aplicação, aí vai ter um limite do agente de aplicação, que eu estava pensando em mudar, a gente falou em 60, mas talvez até para 80 horas, né? Porque tem professor mesmo que se empenha muito. E se for um cara que movimentou o município inteiro, põe ele de agente de multiplicação, né? Que aí a carga horária é maior, tá? O limite é maior. Então, vocês têm essa flexibilidade. A gente confia nessa... Como que eu posso falar? Condução. Exato, na condução do trabalho de vocês, né? Nessa percepção de vocês, né? De quem trabalhou mais, quem não trabalhou menos, para mandar para a gente. Por isso que é o agente de interlocução que vai me mandar. Porque esse é o elo de confiança que a gente tem no município, tá? Não que eu não confie em todos os outros também. Eu vi lá que o prazo, dia 2/10. A gente vai ampliar. Tá? A gente colocou 2/10 porque o encerramento do Gota ia ser mais cedo. Ia ser por volta do dia 8 mesmo, né? Aí tinha que ser dia 2 de outubro. Como agora foi pro dia 28, que surgiu essa ideia de fazer tudo junto lá no Plantarum, eu posso estender mais um pouco, tá? Mas vai ser assim, eu tava estudando isso quando eu estava fazendo. Tem que ser, sei lá, no máximo até o dia 20 de outubro, tá? No máximo, tá? E aí melhora para vocês, tá bom? Por quê, André? Por exemplo, nessa semana a gente já deu o pontapé inicial. Não quer o microfone? Não? Pode ser. Para os outros ouvirem, Essa semana a gente já deu o pontapé no nosso município, né, em Hortolândia. Então a gente já trouxe o tema, uma breve explanação, porque a gente sempre aguarda a primeira reunião do lançamento oficial para a gente poder fazer no município e levar mais informações, até mesmo por conta do prêmio, né, do regulamento e tudo mais. E aí, a gente começa, eu só vou ter uma próxima atividade com eles em abril, então aí a gente consegue desenvolver o programa de modo oficial, de abril ao final de agosto. Então, se eu tiver que entregar, porque depois a gente tem aí 20 dias no máximo para poder fazer o livro bordo, selecionar tudo e poder mandar para vocês. Então, dia 2 fica... Até diminui o tempo de trabalho com as escolas. Então, se a gente tiver mais tempo de trabalho com as escolas, é bom também. A gente consegue trabalhar o Gota aí por mais tempo. Isso, perfeito, gente. Vamos adiar. A gente tem que ter, no mínimo, um mês para conseguir, porque tem a banca julgadora. E a banca julgadora vai ver todos os desenhos, né? Todos os vídeos, todos os podcasts, que são 20 minutos cada um. Então, a gente precisa dar um tempo também para os caras que estão, né, prestando esse serviço para a gente gratuitamente, tá? A banca julgadora é pelo prazer mesmo de participar, de conhecer, de ver os materiais desenvolvidos.
Então, só por isso também é sacanagem eu mandar para eles, falar, ó, você tem 2 dias para ver tudo e me mandar, né? 1 semana, que a gente também tem que organizar esses materiais. Então, por isso que a gente sempre pede para vocês mandarem, sabe, dessa forma como eu expliquei, porque aí facilita o nosso trabalho para a gente conseguir mandar para a banca julgadora e para eles aprovarem também, tá bom? Porque muitas vezes a gente perde tempo fazendo essa seleção, né? Até juntar todo mundo para fazer a seleção de vários desenhos e tal. Então, quanto mais, assim, de acordo com o que a gente passou, vocês entregarem, mais rápido vai ser. E aí, com o tempo, a gente pode ir diminuindo esse período aí do prazo para vocês entregarem, né? Quer dizer, aumentando o prazo para vocês. Aqui tem o site da escola, tá? escola.agua.org.br. Lá tem os cursos que eu falei para vocês. Ó, o novo que lançou foi SGI Água, que a gente trabalhou esse conceito, inclusive para as empresas, né? Saberem um pouco mais sobre isso, que já estão aplicando. Temos também o nosso grupo de contato. Então, quem não está lá no grupo, quiser entrar, né? Não, a participação não é obrigatória, gente. No grupo, o que acontece? A gente vai divulgando os prazos, né? Vai divulgando o material que chega e que tem a ver com o tema, a gente manda lá. Outras iniciativas, né, de outras instituições, muitas vezes tem também entrega de prêmios, valor de dinheiro, tem a possibilidade de viajar para não sei aonde. Então a gente manda, mas a gente não fica mandando oi todo dia, tá? Vocês podem ficar tranquilos também. Na verdade, não é um grupo, né? A gente tem o grupo para os agentes de interlocução, tá? Então tem um grupo só para os agentes de interlocução e a gente tem a lista de transmissão para as demais pessoas. Então vocês podem incluir outras pessoas do município, quantas vocês quiserem na lista de transmissão, porque aí o conteúdo só vai, não volta e aí é só o consórcio que vai publicar ali, né? No grupo a gente já tem os agentes de interlocução para poder ter um contato com vocês, vocês mandarem dúvidas, mas aí no grupo a gente não põe muita gente porque é aberto para perguntas, tá? Então os agentes de interlocução. E aqui é o contato da educação, né, e sensibilização ambiental. Então, nesse contato, vocês vão falar com a Débora, tá por aí? Tá lá fora. Depois eu apresento também com a Débora ou com o Lucas, tá? Então, vai ser com um dos dois que vocês vão conversar. Eles compartilham aí esse número. E tem o prêmio, que eu comecei a falar para vocês, o Prêmio Ação pela Água. Ele está sendo lançado hoje. Então, estamos lançando aqui o prêmio, tá? Para vocês. Vai ser divulgado, então, né, nas mídias do consórcio, o lançamento do Prêmio Ação pela Água. Esse prêmio, que o tema desse ano é Segurança Hídrica, é nossa meta global, juntos pelos ODS. Vocês já trabalharam ODS, tenho certeza que vocês têm uns projetos aí bacana. Tem 7 categorias de premiação, tá? E quais são as categorias para vocês inscreverem o projeto, tá? A gente tem municípios associados, que aí entra as secretarias de meio ambiente, educação, as prefeituras, né? As empresas associadas, inclusive tem um banner lá fora, para vocês saberem quem é associado ou quem não é, tá? Só a Fareva que não está ainda, mas a gente vai atualizar o banner. As empresas associadas, tá? Então são lá as 25 empresas associadas, tem uma categoria delas. Os serviços municipais de saneamento, empresas do setor, né, associados, então pessoal de DAI, SAI. E por que a gente está fazendo de associados? São 42 municípios, né? Se a gente abrir para muitos, vão surgir de outros lugares do estado e tal, e não é essa a intenção. A intenção é reconhecer aqui na bacia, né? As instituições de ensino e pesquisa, então tem muitas universidades que mandam trabalhos também, é bem bacana, os alunos que estão aí fazendo estágio, né, que estão cumprindo horas e também podem mandar, dependendo do, né, se está de acordo com o tema. E vocês vão entrar aqui, a maioria, instituições de educação básica localizada em município associado, tá? Vocês podem inscrever em outra categoria, às vezes, no município associado. Mas eu recomendo que façam aqui, porque vocês vão concorrer entre vocês. E as prefeituras têm projetos maiores que acabam colocando, e aí a competição não é justa. Por isso, inclusive, foi o nosso ex-presidente, o Mário Botion, que incentivou que a gente fizesse essa categoria. Afinal, a gente trabalha tanto com vocês,
né? Então, no prêmio também deveria ter essa categoria. E aí, para organizações não associadas, e aí ONGs, né, participa empresa que não é associada, aí é uma mistureba, tá? Mas a gente tem uma categoria para eles também, porque muita gente procura, e às vezes é a primeira, né, o primeiro contato com o consórcio. E comunicação, então esse ano vai ter também uma categoria para a imprensa, tá? Então o lançamento oficial, como eu falei para vocês, é hoje, né, 21 de março, o lançamento foi lá no nosso comemoração dos 35 anos do consórcio, no ano passado, o início agora, até agosto vocês podem mandar, então tem até dia 29 de agosto, não precisa ser projeto desse ano, tem lá no regulamento, pode ser de 24 e 23, se eu não me engano. Não lembro se 22 está inserido, tá? Mas é um período maior que vocês podem escrever os projetos. Em setembro a gente vai ter a avaliação dos trabalhos por uma banca julgadora. A gente convida especialistas na área tal para conseguirem fazer essa avaliação. Dia 13 de outubro a gente comunica quem são os finalistas. 13 de outubro que é o dia do aniversário do consórcio, 36 aninhos. E no dia 28, então, o workshop e a cerimônia de premiação, como eu já contei para vocês, dei o spoiler antes, tá bom? Então vamos nos preparar também para participar do prêmio, né? Porque aí já é uma visibilidade ainda maior do que o do Sua Gota Faz a Diferença. E aí a visibilidade sempre vai muito imprensa, tal, até porque tem a categoria de imprensa, vocês viram que é meio um joguinho para a gente contar também, com a imprensa lá prestigiando o evento, eles têm uma categoria só deles, então a gente convida todo mundo da imprensa para participar também. E vai ser um grande evento, então todos aqui estão convidados, vamos inscrever, tá? Para o Gota e para o Premiação pela Água também. Então tem o regulamento e as inscrições estão aqui, mas tudo isso está no site, tá bom? Então, vocês podem entrar no site, agua.org.br, tem uma página específica sobre o prêmio, lá vocês vão acessar o regulamento, tem também temas, notícias sobre outras edições, né, do prêmio. Então, entrem lá para acessar as inscrições e o regulamento, tá bom? Lembrando que a apresentação também eu vou mandar para vocês, e aí vocês vão poder acessar. Deixamos aqui também já um formulário de inscrição para o segundo evento, que vai ser virtual em abril. Tá? Então, quem já quiser fazer inscrição, já pode se inscrever, tá bom? E aqui também o da visita na Casa Mais Sustentável, né? Se você já colocar Casa Mais Sustentável tudo junto, depois do agua.org.br, vai direto para a página da casa, tá bom? Ou se não, entra no site e clica, tem como é que chama, Miguel? Em cima? Menu? Tem um menu horizontal em cima. E aí já tem lá a Casa Mais Sustentável, facinho. E tem também o do Premiação pela Água lá, facinho, tá bom? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Isso, porque dia 25 a gente não mudou aqui, desculpa. Tá? Então também. Ô Lucas, abre aí para mim o formulário de inscrição, lá vai estar a data certa. Pronto. A gente já tira a dúvida, porque, gente, é muito número, já nem lembro mais. É 23, 25. A gente mudou tanto essas datas. Aí ele abre aqui pra gente, a gente já vê agora. Não foi? Aí a mãozinha. 25. Tá bom? Então é 25. Que vai ser o evento online. Lembrando que ele vai ficar gravado, tá, gente? Que vocês vão poder acessar depois também. Você volta lá para mim, Lucas, agora? Que tá acabando, ó. Tá? Só para acabar e vocês fazerem mais perguntas pra gente. Então, esses são os nossos contatos. O meu e o do Lucas, tá? Que é aquele WhatsApp que a gente passou para vocês. Lembrem que o consórcio tem várias mídias sociais. Então, é Facebook, é YouTube, é o tal do X, né, que é o antigo Twitter, é o Instagram, tá? Então, tem até LinkedIn também. Entrem nas redes sociais, acompanhem nossas redes sociais, que lá também vai ter todas as informações, tá bom? Eu encerro aqui e estou aberta para mais perguntas antes da gente ir para a visita no museu.
Quem ficou com dúvida aí? Tudo ok, gente? Tudo ok? Sempre que vocês quiserem palestras, né? Então eu quero que chame alguém para o meu município, tal. Entre em contato com esse do Lucas, que é Educação Ambiental. Débora, vem cá um pouquinho. Olha lá, vocês estão vendo a Débora também. Então ela é a Débora, ela que também está lá no WhatsApp, nova funcionária, mais nova funcionária do consórcio. E a Débora então vai dar esse apoio e vai distribuir aí o que é gota, o que é atividades que a gente chama de CIPATs, palestras, tal, que tem um outro parceiro. Então, podem contar que pode mandar tudo lá. Sempre que tiver alguma dúvida, manda lá, que aí eles fazem a distribuição pra gente. Tá bom? Diga. As formações, então, os links dos nossos online, a gente pode passar para os professores. Pode. Depois fica disponível No YouTube, é isso aí. Então, pode passar o link, né, para os professores se inscreverem por esse formulário. Eles podem participar presencialmente não, virtualmente, no dia que tiver, ao vivo, vamos dizer assim. E depois, né, o conteúdo fica gravado no YouTube, claro. Escolas particulares podem participar do Gota? Podem, tá? Quem faz essa relação, né, com as escolas particulares são vocês, do município. Então, se o município está falando que vai envolver as escolas particulares, a gente também tem que aceitar, lógico, né? Porque as escolas particulares também, a gente tem as crianças lá que vão ser atingidas, né, ou poderiam ser atingidas com o projeto. Então, quanto mais gente vocês envolverem, para a gente é melhor, tá? Então, pode colocar as escolas particulares também, tá bom? Mais alguma? Eu vou pedir ajuda do Lucas e da Débora para a gente entregar. No nosso evento de 35 anos, a gente entregou alguns troféus para os municípios que estavam lá presentes, né? E eu tenho aqui, a gente olhou na lista de presença, mais ou menos quem vinha, eu vou falar os nomes, e aí quem tiver aqui, um representante, pode vir aqui na frente, tá bom? Então, a gente tem um troféu de Arthur Nogueira. Tem alguém aqui? Não, Arthur Nogueira não veio no final. Extrema. Então, pode subir, por favor. E Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse está aqui? Vem cá, por favor. Vem para a gente tirar uma fotinho. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada por ter vindo de tão longe. Você também, parabéns. Obrigada. Vamos tirar uma fotinho? Isso. Aí a gente faz separado também, né, Miguel, para postar? Vai. Então, venha. Aí, obrigada. Parabéns, viu, pessoal? E nós fizemos no último encontro do Gota do ano passado, a entrega também de plaquinhas em homenagem aos agentes de interlocução que estão com a gente já há algum tempo, né, que fizeram vários trabalhos. E a gente tem aqui... Primeiro eu vou perguntar se tem alguém de Jaguariúna aqui. Não veio também, tá bom. Então, eu chamo aqui no palco 2 agentes de interlocução que estão com a gente já há um bom tempo. E a gente tenta reconhecer vocês sempre, né? Então, estamos buscando novas estratégias para sempre reconhecer o trabalho de vocês. E aí eu chamo então a Ana Lúcia Floriano, nossa Ana Lu, e a Silcia Helena de Favre. Por favor. Tá tão bonitona hoje. Sempre, né? Mas hoje, especialmente. Vem, Silcia. Cadê o da Silcia? Ai, que coisa mais linda. Tem uma fotinho aí de vocês, tal, Então, em algum evento do Gota. Delícia. Agradecida. Tirar Aqui. uma foto. Individual. Vamos primeiro aqui, então. Obrigada, Silce.
E eu aproveito, obrigada, Silvia, parabéns pelo trabalho. E eu aproveito também para falar que a Ana Lu, ela é coordenadora da nossa Câmara Técnica de Educação Ambiental dos comitês PCJ. Então, quem quiser entender mais sobre os comitês, a minha orientação é sempre entrar na Câmara Técnica de Educação Ambiental, né? A partir dali, vocês vão conhecendo mais o comitê, sabendo o que o comitê faz, né? Contribuindo para ações de educação ambiental, que a gente, né, agora tem um programa de educação ambiental, e dessa forma vocês começam a conhecer as outras câmaras técnicas. Então, eu tenho interesse na Câmara Técnica de Mananciais, por exemplo, que eles têm editais abertos para reflorestamento, que a gente pode captar dinheiro lá. Tem várias outras câmaras, tem de saneamento, tem da indústria, tem de difusão de tecnologias, tal, que as universidades acabam tocando. Então, gente, são 14, né, Ana Lu? 12? É 12 câmaras técnicas. 11, e aí a 12ª é a CTPL, que é a Câmara Técnica de Planejamento, e aí é onde tudo que vem das outras câmaras técnicas passam por lá para chegar na plenária, né, dos participantes. Então, a gente tem praticamente todos os municípios do consórcio participam, né, dos comitês. Então, quem tiver alguma dúvida também sobre isso, pode perguntar para a gente, tá bom? E com isso a gente encerra, então. Vamos fazer uma visita. Eu acho que o café acabou? Não veio. Então, agora eu vou chamar a Rose. Rose, está por aí? Você chama? Vou chamar a Rose e vou ver se ela quer falar um pouquinho. E a gente vai fazer a visita no museu, então, para conseguir liberar vocês no horário. Espero que vocês tenham gostado aí um pouco das novidades, das atividades. E contem com a gente sempre. Às vezes parece que é uma pergunta besta, ai meu Deus, mas gente, manda, né? Ninguém nasceu sabendo aqui não. E tem muita coisa, né? É muito PCJ, é muito projeto, é muito prêmio também, tem o Sagoto Faz a Diferença, tem o Ação pela Água. Então, qualquer dúvida, contem com a gente. Agora a gente tem 2 pessoas para olhar esse celular da educação ambiental, então vocês não vão ficar sem resposta, tá bom? E agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos bater palma? Muito obrigada.